Boa noite, pessoal. Meu nome é Suzane, sou enfermeira aqui da UTI e eu vou dar para vocês um treinamento teórico sobre a Prisma. Então, o conceito de CRRT é uma sigla em inglês que significa terapia de substituição renal contínua ou terapia de reposição renal contínua. A PrismaFlex é um equipamento de suporte multi-órgãos, né? Muita gente não sabe, mas ela tem outras modalidades de terapia. Então ela tem um equipamento que é chamado de MARS, que faz uma diálise hepática. Ela tem também o TPE, que é a troca terapêutica do plasma, que seria uma plasmaférese. E também ela tem não seria uma modalidade de tratamento, na verdade ela tem um filtro que chama Oxiris, que faz uma filtração diferenciada no paciente, que a gente vai falar em alguns slides para frente. O objetivo dessa aula teórica é validar os enfermeiros da UTI a estarem aptos a manipular a terapia na Prisma e saberem um pouco como funciona o mecanismo de diálise da PrismaFlex. Também vamos falar sobre a calibração da balança, como é feito, anticoagulação com citrato e as soluções eletrolíticas. A calibração da balança a gente não vai entrar em detalhes nessa aula porque tem um vídeo informativo de como é feita a calibração. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a insuficiência renal aguda, ela é caracterizada por uma lesão renal e essa lesão renal, a gente consegue medir o grau de comprometimento renal do paciente. Quanto mais glomérulos são acometidos na lesão, maior a gravidade dessa insuficiência renal do paciente. O conceito de hemodiálise é um processo mecânico de terapia de substituição renal. O objetivo é remover as substâncias tóxicas e excesso de líquido. É um rim artificial em circulação extracorpórea. CRRT como a gente falou, terapia de substituição renal ou reposição renal. É feito a purificação do sangue extracorpóreo, como falei anteriormente, com o objetivo de substituir a função renal prejudicada por um extenso período de tempo e aplicada com a intenção é aplicada por mais de 24 horas. Então, a Prisma, quando iniciada no paciente, ela dura até 72 horas, mas ela pode ser postergada por mais tempo que isso até a necessidade do paciente. Aí nós temos algumas indicações aqui, os objetivos da terapia com relação aos parâmetros bioquímicos, que seriam a depuração de solutos, correção de distúrbios eletrolíticos e alcançar a homeostase ácido básica. Visto que um rim lesado, um dos fatores mais prejudiciais para o paciente é o desequilíbrio ácido básico. Os parâmetros clínicos, então, controle de balanço hídrico, estabilidade cardiovascular, otimizar medidas de suporte ventilatório, adaptar as necessidades nutricionais e não agravar a isquemia renal. Então, como que funciona o mecanismo de diálise da Prisma? Ela tem uma bomba de sangue e o sangue recolhido do paciente passa através de um filtro e devolve para o sistema circulatório do paciente. Então ele tem uma via de saída e uma via de retorno. À medida que o sangue passa pelo filtro, os processos de tratamento desejados acontecem, ultrafiltração, adsorção, que a gente vai falar mais pra frente. Dependendo da terapia, os processos podem incluir remoção de fluidos, hemofiltração e adsorção. Então, a gente tem esses kits para terapia, que seria o HF20, que é indicado para pacientes de 8 a 20 quilos, o M60, que é indicado para pacientes de 20 a 30 quilos, são pediátricos, e o Equipe M100, que é o que a gente vai utilizar para adultos, que é acima de 30 quilos. Além desses filtros, a gente tem o Oxiris, que a gente mostrou lá no segundo slide, que ele é um filtro utilizado para pacientes sépticos, porque a função principal dele é uma remoção de gama maior de toxinas, citocinas e mediadores inflamatórios.
Então, para um paciente séptico, ele é o filtro mais indicado. Nós temos a linha de cálcio agora nesse software novo. A Prisma sofreu algumas alterações e antigamente era feita a reposição de cálcio externamente. Então, a gente preparava uma solução à parte da máquina e era ligado ali na via acessória do catéter de hemodiálise do paciente. Agora não, agora a gente vai fazer a reposição de cálcio já na Prisma. E ela vai computar todo esse débito, fazer todo esse controle de infusão do cálcio do paciente. Então a gente vai ter uma seringa de 50 ml acoplado nessa extensão, na linha de cálcio, que vai no catéter do paciente. Então ela que vai fazer esse controle, mas isso vocês vão ver no vídeo prático. Então, quais as vantagens do método de hemodiálise contínua, maior de 24 horas? É menor estabilidade hemodinâmica, porque você consegue retirar uma maior quantidade a nível de 24 horas, mas por hora, você tira menor quantidade de fluidos do paciente, então você estabiliza muito menos esse paciente. Manuseio por profissionais treinados, melhor controle do paciente, alterações fisiológicas lentas e eficácia previsível. As desvantagens: longos períodos, disponibilidade de equipamento, grande mobilização de recursos humanos, imobilização prolongada do paciente, hipotermia frequente e depuração limitada. Sabe-se que a imobilização prolongada do paciente nem sempre é uma verdade, né? Se você tem recurso humano suficiente, uma pessoa que consegue manusear bem a máquina, a gente consegue fazer a mobilização desse paciente tranquilamente. Bom, mas para o manuseio da máquina a gente precisa de uma equipe de enfermagem capacitada para isso. Então a terapia contínua lenta promove a remoção de fluidos e solutos com fluxo lento de sangue dialisato, de acordo com a nomenclatura. Então o C do CVV HDF, que a gente vai ver, o C sempre significa contínuo nas nomenclaturas, o VV sempre representa o circuito veno-venoso. Ela é uma bomba externa que permite o controle do fluxo de sangue, seria a bomba de sangue. Então, quais os mecanismos de transporte que a gente tem na terapia de substituição renal? Contínua, né? A ultrafiltração, que é a remoção única e exclusiva de fluidos e toxinas e tudo mais. A difusão, que a gente considera a remoção de solutos de pequeno peso molecular, então a gente tem aí uma perda de sódio, potássio. Convecção, remoção de solutos de médio peso molecular. E remoção de absorção, que é a remoção de fluidos mediadores inflamatórios, perdão. Então, de acordo com as características operacionais, o F é ultrafiltração, nas nomenclaturas que a gente vai ver. Ultrafiltração, que é a convecção, H, hemofiltração, convecção também, hemodiálise HD, hemodiálise, que é difusão, e HDF, que é hemodiafiltração, que é neste caso que se aplica a Prisma, que a gente vai utilizar convecção, difusão e adsorção. Sempre? Não, nem sempre, mas é importante saber que em outras máquinas a gente não consegue fazer hemodiafiltração. Então, o que é a difusão? A difusão é a diferença osmótica de concentração. Então, é a passagem de uma solução que eu tenho solutos mais concentrados para uma que eu tenho menor concentração desse soluto. Então, as membranas são semipermeáveis e quando o sangue muito concentrado passa através dessa fibra, ocorre a difusão e aí a concentração se torna equilibrada, havendo a mesma concentração tanto para o sangue quanto para a solução dialisante. A convecção é o transporte de soluto através de uma membrana que depende do gradiente de pressão da transmembrana. Então a gente tem o sangue passando aqui com uma pressão muito maior do que a da pressão da solução, e aí através dessa pressão no filtro ocorre a transferência de solutos. Aí nós temos as modalidades de terapia, que uma delas é a SCUF, é ultrafiltração lenta contínua.
ela promove a retirada de grande quantidade de líquidos, não utiliza solução de diálise e nem o líquido de reposição. A função dela é única e exclusivamente filtrar. O volume de ultrafiltrado é baixo por hora, mas alto nas 24 horas, como todas as modalidades da Prisma. A outra modalidade que nós temos é a CVVH, que é a hemofiltração veno-venosa contínua. Ela não utiliza solução de diálise, então a gente não utiliza a bolsa de dialisato. O volume de líquido a ser ultrafiltrado pela membrana é maior do que na CVVHD. E a membrana utilizada é de alta permeabilidade, como em todas as outras terapias na Prisma. A dose recomendada de reposição é 35 ml por quilo-hora. O roxo representa sempre a reposição, o amarelo é fluente, aqui é a entrada do sangue no filtro e aqui a saída para a devolução para o paciente. E é utilizada a convecção para a filtração do sangue. CVVHD é hemodiálise veno-venosa contínua, mas a diferença ela é similar à hemodiálise intermitente, não utiliza solução de reposição e é através da difusão que é feita a filtração do sangue. A CVVHDF é hemodiafiltração veno-venosa contínua. Utiliza um volume de solução em torno de 35 ml por quilo-hora nas 24 horas do dia entre dialisante e reposição. Então, normalmente a gente usa a mesma quantidade para dialisato e reposição. Se é 1.500 de uma, normalmente a gente usa 1.500 da outra. Membrana de alta permeabilidade, que seria o capilar, ela utiliza difusão, convecção e a distorção simultaneamente para a filtração do sangue. Nessa modalidade é possível retroceder para as demais. Então, se eu programo a máquina para CVVHDF, eu consigo alterar ela para CVVHD e eu consigo alterar ela para SCUF. Se eu programo ela em CVVHDF, eu consigo retroceder ela para CVVHD e eu consigo retroceder ela para SCUF. Mas se eu programo ela para uma SCUF, eu não consigo evoluir ela para uma CVVHD nem para uma CVVHDF. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente vai programar a Prisma. Normalmente, por protocolo, a gente sempre programa a CVVHDF, que é a modalidade mais completa. Porque uma vez iniciada a terapia, se porventura o médico quiser mudar a modalidade, a gente consegue voltar para trás. E o contrário não é possível. Então, nós perderíamos o filtro porque teria que refazer toda a montagem de novo da máquina. Quais são as vias de acesso que a gente pode utilizar para terapia da Prisma? Então, a gente pode usar o Pernicate, o Shiley, todos os acessos que a gente consegue fazer em hemodiálise convencional também podemos utilizar para a Prisma. E para fazer uma diálise adequada é importante ter um catéter bem posicionado, com bom fluxo, de preferência na veia jugular interna direita. Quais os problemas do acesso femoral? Ele tem a maior possibilidade de infecção local, por isso que ele nunca é a primeira escolha, mas é um acesso mais fácil em pacientes que estão muito críticos. A calibração das balanças. É importante observar antes da programação da terapia da máquina se as balanças estão calibradas, porque elas podem desestabilizar a qualquer movimento da máquina. A calibração deve ser realizada pelo profissional capacitado para essa atividade, todos nós seremos. Ao realizar a calibração de uma balança, é necessário realizar das demais balanças. E para a realização da calibração é necessário utilizar os pesos que acompanham a máquina Prisma Flex, que vocês vão ver no vídeo de calibração. Programando a terapia de substituição renal. Também não vou focar muito, porque vai ter no vídeo prático essas informações com mais detalhes. Mas a gente escolhe o método de anticoagulação nesse novo software. Então a gente já escolhe a modalidade de citrato, cálcio, bomba de seringa. Bomba de seringa é bomba de seringa de cálcio, tá? E não a de heparina, que agora nós não temos mais. Nessa tela a gente vai selecionar a opção e com fluxo de sangue de 150 ml por minuto e o citrato 3 milimols por litro. Configuração do tratamento. O limite de ganho e perda de fluidos do paciente sempre será o máximo 400 ml por 3 horas. É o máximo que a máquina chega.
e ela trava quando atinge esse limite. O limite não pode ser alterado durante o tratamento, então depois, uma vez selecionado o limite aqui, eu não posso mexer mais nisso. É sempre bom deixar no limite máximo, porque às vezes algumas questões, como se a balança estiver descalibrada e ela der maior peso na bolsa, vai influir no limite de ganho. Quando a máquina fica alarmando e demora muito para trocar, influi no limite de ganho. Tem várias coisinhas que durante a terapia a gente pode fazer de errado que vai influenciar nisso. Então é importante sempre deixar selecionado o volume máximo. Para inserir as taxas de débito. Então a gente vai inserir o fluxo da bomba de sangue conforme a prescrição médica, que vai de 100 a 200 ml por minuto. PBS é sempre tudo que fala de PBS está relacionado ao citrato, à anticoagulação da máquina. Então o fluxo do citrato trissódico vai estar agora em milimol por litro e ele é ajustado pela Prisma conforme a gente vai colocando lá a dose do cálcio, citrato e a porcentagem de cálcio. O fluxo de solução de alisante é a solução de reposição, 35 ml por quilo por hora, mas isso vai estar em prescrição médica. E aqui tem um exemplo de programação. A anticoagulação. Então, para a anticoagulação do sistema da Prisma, a gente usa o citrato trissódico. Ele tem como função prevenir a coagulação do sistema e ele preservando o circuito extracorpóreo, para que a gente possa utilizar ele pelo tempo máximo de vida útil, que seria as 72 horas. Ele aumenta a eficiência da membrana, previne perdas sanguíneas durante o procedimento, evitando distúrbios metabólicos, e aumenta o tempo efetivo do tratamento, que de um circuito seria no máximo 72 horas. 72 horas, por mesmo que o paciente continue na terapia, a gente vai trocar o sistema para continuar a terapia. O citrato ele é um anticoagulante regional, local. A infusão no circuito sanguíneo extracorpóreo ele promove um processo de quelação com o cálcio que contém no sangue do paciente, e ele forma um complexo citrato-cálcio que bloqueia todas as etapas da cascata de coagulação. Ele é metabolizado no fígado e cada molécula de citrato se transforma em 3 de bicarbonato. Ele diminui o nível do cálcio circulante no circuito, ele impede a coagulação do sangue e por esse motivo se faz necessária a infusão de uma reposição de cálcio. Conforme o cálcio se agrega no citrato, o cálcio circulante no sangue do paciente diminui, e para isso a gente precisa ficar atento, e por essa finalidade que a gente coleta cálcio pré e pós, para saber se esse paciente não está recebendo muito citrato ou se o citrato não está muito baixo, e por isso a gente pode acabar tendo maior pressão no filtro por microcoágulos. O sucesso da anticoagulação, então, depende do controle estrito do cálcio, como eu acabei de falar, tanto do circuito quanto do paciente. Os tipos de citrato: o citrato trissódico a 4%, o citrato a 2,2% ou ACD e o citrato a 0,5%, que é muito utilizado em pediatria. E aqui tá as concentrações. Balanço eletrolítico e metabólico na anticoagulação com citrato. Então, quais as complicações que podem ocorrer pelo uso do citrato em excesso? Então, a gente pode ter uma overdose de citrato, toxicidade. A alcalose metabólica ocorre, né? Quando altas doses de citrato são administradas, pode haver aumento do nível sérico de citrato, que metabolizado para bicarbonato pode levar à alcalose metabólica. A correção da alcalose, neste caso, se faz com a diminuição ou retirada do bicarbonato do banho. Níveis séricos de citrato importantes para comparação. O normal no sangue é 0,05 milimols por litro. Por esse motivo também que a gente precisa controlar não só o cálcio do sangue do paciente, mas outros exames da bioquímica, para saber se o banho desse paciente está adequado, né? Lógico que ele é reajustado pela prescrição médica do nefrologista.
mas a gente precisa saber também se o bicarbonato nesse paciente não está muito alto, se a gente não precisa entrar em contato com o nefrologista para comunicar a ele que precisa fazer uma alteração no banho, que o paciente está muito alcalótico, entre outros. É muito importante a gente saber o quanto o citrato pode influenciar na bioquímica do paciente. Também pode provocar acidose metabólica, né? Quando o IOGAP é aumentado pela administração de citrato em pacientes com insuficiência hepática severa, ocorre acúmulo de citrato face à redução do seu metabolismo. Visto que o paciente tem uma insuficiência hepática, o metabolismo do citrato fica comprometido. Nesse caso, seria muito interessante utilizar o MARS juntamente com a Prisma para não intoxicar esse paciente com citrato. Hipernatremia, então, quando se usa a solução de citrato trissódico, o próprio nome já diz, né? Há um aumento da carga de sódio afetada para o paciente, aumentando o risco de hipernatremia. Neste caso, a diminuição ou retirada do bicarbonato de sódio do banho pode levar à normalização do sódio sérico. Também é uma coisa que a gente precisa controlar com muita atenção, porque muitas vezes a gente repõe sódio no banho, então a gente precisa controlar para saber se o sódio desse paciente não está muito alto. Hipocalcemia ou hipercalcemia, ocorre na reposição inadequada de cálcio. Então, atenção ao controle de cálcio do paciente. Os benefícios da infusão de cálcio pelo sistema Prismaflex. Então, nesse caso, o controle da máquina do cálcio é muito mais seguro para o paciente, porque ela vai te avisar quando está acabando, ela vai fazer um controle muito mais fidedigno, de acordo com o citrato utilizado na terapia. Então a gente consegue fazer um ajuste muito mais preciso, é muito mais prático e tudo isso impacta na segurança da terapia do paciente. Então, o protocolo de cálcio citrato. A sugestão de ajuste do citrato vai iniciar em 3 millimol por litro de sangue e a avaliação de cálcio iônico pós-filtro, o valor alvo é 0,25 a 0,50 millimol por litro. Então aqui está uma tabelinha de protocolo de cálcio para analisar de acordo com o exame do paciente, protocolo de citrato e as soluções eletrolíticas. Então a gente teremos a bolsa de dialisato, o dialisante é composto por água, um tampão de acetato ou bicarbonato e vários eletrólitos. Tem uma concentração básica de sódio, potássio. O tampão ajuda a neutralizar os ácidos gerados pelo metabolismo celular normal e geralmente excretado pelos rins. A concentração de eletrólitos ajuda a criar um gradiente de concentração para a remoção de excesso de eletrólitos, que seria difusão, como a gente falou nos slides anteriores. A reposição, utilizada no método contínuo. Ela é utilizada nos métodos que utilizam a convecção, como filtração, para retirar substâncias do sangue. Tem por objetivo repor elementos que foram perdidos junto ao arraste das moléculas maiores. No caso da convecção, que a gente falou sobre a diferença de pressão. Pode ser colocado pré ou pós-filtro. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à aula, é só procurar a gente do time de nefrologia, que a gente está aí para ajudar vocês. Obrigada.